Espetacular dia que você possa fazer isso no dia de hoje, até porque a única pessoa que realmente pode dar sentido, direcionamento para a sua vida de fato, através das escolhas é você mesmo. Não tem outra pessoa que possa fazer isso por você. Eu posso até trazer sugestões, eu posso até trazer alguma contribuição, algum pensamento, alguma mensagem, mas na verdade, quem cabe a escolha é sempre você. Faça um maravilhoso dia, Fátima. Ótimo dia para ti. Então, cabe a você realizar essa escolha, cabe a você transformar esse pensamento numa ação, tá certo? Bom, eu gostaria de compartilhar com você aqui nesse dia uma metáfora e uma coisa curiosa para você pensar. Você sabia que a cada 10 até 25 palavras sempre surgem metáforas, né? Por exemplo, alguém fala assim: meu coração dói, que estou a ponto de arrancá-lo do meu peito, né? Isso é uma metáfora, né? Uma pessoa, a pessoa ela fala assim: minha cabeça está doendo, parece que tem uma bateria aqui na minha cabeça, né? Isso é uma metáfora, né? E quantas vezes nós falamos, utilizamos metáforas e isso para expressar o que muitas vezes nós estamos pensando, o que nós estamos sentindo, e muitas vezes nós aprendemos, a verdade é que nós aprendemos o tempo todo com as metáforas. Ela está inserida ali na ciência, ela está inserida na política, ela está inserida na psicologia, ela está inserida na história, enfim. A metáfora ela está inserida em várias segmentações e podem contribuir demais para a transformação da vida de uma pessoa. Se você se permitir a essa transformação, né, muitas vezes ela vai acontecer até inconscientemente. Vai acontecer. As pessoas elas falam em metáforas e muitas vezes você nem percebeu que isso realmente está ocorrendo, que isso realmente está acontecendo. Faça um maravilhoso dia, Andréia Ogal, Andréia Benac Ogal, a Lucilene também, maravilhoso dia para vocês. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas aqui a este momento. Então, você começa a perceber o uso das metáforas, até porque tem um autor americano, T.L. Osborne, ele fala muito sobre isso. Ele utiliza uma metáfora para explicar as metáforas também. Ele comenta sobre Thomas Edison. Thomas Edison, sendo entrevistado, perguntaram para ele, né? Mas, Thomas Edison, me diz uma coisa. Qual é o segredo para tantas invenções? Porque até onde se sabe, as pessoas elas têm consciência de que ele criou a lâmpada elétrica, né? A que nós utilizamos. Mas Thomas Edison teve muitas outras invenções, houveram muitas outras invenções. E aí perguntaram para ele qual era o segredo dele, né, para que ele pudesse ter acesso a tantas invenções, tantas descobertas. E aí Thomas Edison ele mencionou, ele falou, olha, acontece que quando penso, eu não penso em palavras, eu penso em imagens. Alguma semelhança com imaginação? Pois é, as metáforas elas mexem bastante com a imaginação. Elas levam você, consciente ou não, a trabalhar o seu lado emocional, o lado colorido. O lado colorido da sua vida é justamente o lado emocional. E quando você começa a acessar esse lado emocional, você está estimulando, você está aprendendo uma lição, você está adequando uma informação
e posteriormente podem surgir comportamentos, podem surgir ações decorrentes desse aprendizado, ainda que inconsciente. Olha que interessante, até porque todas as ações para que se torne realmente mais leve e um aprendizado mais duradouro, permanente, ele deve ser aprendido, claro, com os dois lados do cérebro, né? O racional em conjunto com o seu emocional. Mas o emocional ele precisa entender, acatar, aceitar aquilo como verdadeiro para que se torne um equivalente, para que se torne uma ação. Enquanto a pessoa só racionaliza, racionaliza, racionaliza e não é aceito pelo emocional, então a ação não concretiza, a ação ela não acontece, entende? Então, para que você possa ensinar o seu emocional, as metáforas elas são poderosas, né? E aí eu gostaria de trazer uma metáfora de uma forma bem consciente aqui para você a respeito das qualidades, mas repare que essas qualidades, o que é muitas vezes qualidade para um, acaba não sendo qualidade para o outro, na interpretação do outro, né? Esse é um grande contraste, mas a gente pode aprender muito com isso, a gente pode entender muito essa relação das diferenças e que pode trazer muita contribuição para o seu dia a dia, no ambiente do trabalho, na escola, na faculdade, em casa. Isso pode trazer total diferença para o seu dia a dia quando você compreende essas questões de qualidades e defeitos. Conta-se a história de uma reunião que estava acontecendo numa marcenaria. Sim, uma marcenaria. Você sabe, né? Marcenaria, local onde se fabricam ali os móveis, que se constroem móveis. Pois é, essa marcenaria não era uma marcenaria muito grande, mas ainda assim havia ali muitas ferramentas. Mas nessa marcenaria, enquanto ela estava fechada no horário fora do horário comercial, fora do horário de trabalho, estava acontecendo ali uma reunião, uma assembleia. Sim, uma assembleia entre as ferramentas. E o presidente da assembleia era o martelo. E o pessoal estava reclamando ali, falando que o martelo ele fazia muito barulho. Ele vivia o tempo todo batendo e fazendo muito barulho. E isso estava causando um incômodo muito grande. Então decidiram que seria melhor que o martelo ele fosse excluído da presidência e que outro deveria assumir. O martelo ele até olhou e falou assim: olha, eu reconheço que eu faço muito barulho. Eu reconheço que realmente eu dou boas marteladas e, na verdade, essa função cabe a mim. E entendo que isso incomoda a todos, então eu vou me excluir da presidência. Mas eu também preciso comentar que tem algo que me incomoda também e eu preciso mencionar isso agora. Quem me incomoda também é o parafuso. O parafuso, ele me incomoda demais, porque ele sempre fica dando volta. Sempre fica dando volta. Bom, aí naquele momento, o parafuso tomou a palavra e ele falou: olha, eu entendo que para muitos de vocês, o fato de eu dar muitas voltas, isso incomoda todos vocês. Mas é necessário, é para isso que eu nasci, para dar voltas, né? E eu entendo que isso incomoda, né? Esse é um defeito, então eu me excluo sim, mas eu também quero mencionar aqui que tem alguém que incomoda demais, que é a lixa. A lixa ela é muito áspera com todos, ela acaba sendo um incômodo para todo mundo.
Então eu me excluo daqui da presidência, me excluo da Assembleia, mas a lixa, ela é muito áspera. E aí tomou a vez, a lixa, ela tomou partido daquela Assembleia e ela começou a se pronunciar. E ela disse, olha, sim, de fato, eu sendo lixa, eu acabo sendo muito áspera e muitos interpretam como hostilidade, mas eu sou assim, eu sou assim. E se isso está incomodando todo mundo, eu também me excluo da Assembleia. Pois bem, não muito depois dessa reunião, eles acabaram interrompendo a reunião porque o marceneiro entrou na marcenaria. E o marceneiro, assim que ele entrou, ele já continuou começou a dar continuidade no seu trabalho. E ele pegou lá aquela madeira que estava totalmente áspera, totalmente crua, vamos assim dizer, e começou ali a obra de arte dele, né, a construção dele. Então o marceneiro ele pegou o martelo, começou a martelar, pegou ali o parafuso e apertou para que justamente aquela madeira ficasse forte, muito bem encaixada. E logo depois ele começou a passar a lixa e deixou aquela madeira que estava rústica, deixou totalmente polida, adequada, lisa, né? Utilizável aquela madeira, né? E o martelo mais uma vez deu aquela reforçada e fantástico. Bom, o marceneiro olhou para aquela obra-prima muito satisfeito, muito contente e falou: bom, mais um móvel concluído, mais um móvel estabelecido, esse já vai para o mercado. Muito bem, aí o marceneiro ele sai do ambiente ali da marcenaria, vai embora, se retira para sua casa e a assembleia ela retoma. A assembleia ela retoma e eles precisavam dar um direcionamento para tudo aquilo. Quando então, de repente, o serrote aparece. O serrote, ele vira e comenta com todos que estavam ali. Ele falou, olha, vocês perceberam uma coisa? Vocês perceberam que, sim, o Marcelo, ó, o martelo, ele faz muito barulho, é verdade, mas olha a importância do martelo para que possa firmar todos os pregos e ajustar toda a madeira. Olha a importância dele, apesar de todo o barulho, né? E o serrote novamente ele cita, vocês perceberam e vocês viram a importância do parafuso? Sem o parafuso dando voltas, como é que ia trazer sustentação e o aperto necessário para aquelas madeiras, para que elas ficassem bem ajustadas? Sem o parafuso seria impossível isso acontecer, esse ajuste e essa adequação. É necessário o parafuso com as suas voltas, né? E aí o serrote novamente ele vira e fala assim, olha, eu sei que para vocês, para muitos de vocês, a lixa ela é muito áspera, mas vocês perceberam que se não fosse a aspereza da lixa, como é que ela ia tirar o rústico, né? A parte grosseira daquela madeira? Se não fosse a lixa, a madeira continuaria sendo grosseira. E todos olharam, se entreolharam, se abraçaram, entenderam e perceberam que aquilo que para alguns é defeito, na verdade é uma qualidade e necessário para a construção, para o bom andamento, para que tudo possa ser adequado da maneira como o marceneiro ele precisa. Se o martelo não tivesse a força que ele tem, ele não seria um martelo. Se o parafuso
não desse as voltas que o marceneiro precisa que ele dê voltas, ele não traria a junção perfeita. E se a lixa não fosse áspera, ela jamais poderia contribuir para que a madeira ela estivesse sem aquela aspereza, sem aquela condição rústica, e não poderia ser um móvel liso e adequado. E poderíamos também citar aqui, sem o serrote, sem a sabedoria do serrote, né? Que separa todas as madeiras para depois juntá-las. Que coisa, não? E essa metáfora ela serve para nossa análise e reflexão nesse momento, para a gente verificar exatamente isso. O que é que as pessoas dizem sobre você que de repente é um suposto defeito? Será que é um defeito mesmo? Será que é um defeito mesmo? De repente aquilo que você está considerando porque disseram para você que é um defeito pode ser uma das suas principais qualidades, né? E isso está ajudando você numa construção. Isso está ajudando você a ser quem você realmente é, quem você nasceu para ser, né? Então, quando junta-se todos os supostos defeitos, a gente percebe, na verdade, que são qualidades, são contribuições. O defeito que para muitos já me falaram, por exemplo, que eu falava bastante. Mas o que eu posso fazer? Eu levei 3 anos da minha existência até que eu começasse a falar, você sabia disso? Eu não falava até por volta dos meus 3 anos de idade. E aí a coisa foi tão... Parece que eu tomei... Eu bebi água não sei, o pessoal fala que toma uma água especial e começa a falar e não para nunca mais, né? Pois é. Só que se não fosse essa atribuição, eu um dia não teria, por exemplo, me vinculado ao rádio, né? E não teria sido um comunicador de rádio. E isso foi uma das qualidades, uma das melhores atribuições que eu tive para desenvolvimento de comunicação. Então, aquilo que pode ser defeito para alguns, para outros pode ser extremamente necessário, poderoso, transformador. Às vezes alguém olha assim, nossa, fulano é muito sério. Não é que fulano é muito sério. Acontece que talvez para a atribuição que ele desempenha, né, para a atividade que ele desempenha, é extremamente necessário que ele seja assim. Senão, talvez ele não seria levado a sério. Talvez até mesmo ele não seria até respeitado na atribuição que ele desempenha, na função que ele desempenha. Então, cada qual na sua vida tem sim uma função muito importante, uma contribuição muito importante. E todas essas diferenças, pode ter certeza de uma coisa, todas essas diferenças, no fundo, têm suas qualidades e elas trazem as suas contribuições. E aí, qual é a sua melhor qualidade? Que você achava que de repente era um defeito. Depois deixa aqui comentado com a gente, comenta aqui com a gente, para a gente saber. E o que é que você identificou nessa metáfora? O que que você percebeu que de repente fez você mudar a maneira de enxergar, mudar a maneira de pensar acerca de si mesmo? Tá bom? Você deixa um comentário aqui, compartilha com algum amigo teu, aquele amigo que até você achava que aquilo era um grande defeito na vida dele, mas no final das contas você percebeu que trata-se de uma grande qualidade e que ele está trazendo grande contribuição. Andréia está falando, também dizem que eu falo muito. Andréia, estamos na função completamente correta, completamente certa. É a nossa contribuição, para a sociedade, para as pessoas, é a nossa contribuição.
que você possa fazer um maravilhoso dia, que você possa refletir, pensar a respeito disso. Depois por favor, deixa aqui pra gente um comentário a respeito do que é que você entendeu, o que você assimilou, o que você entende como qualidade para você, e o que era um defeito e que de repente veio a ser uma qualidade, e é muito importante até mesmo na sua profissão ou no seu dia a dia, no seu trabalho, em sua casa, tá bom? Que você faça um maravilhoso dia. Um forte abraço e nos vemos. Eu quero convidar você, se você ainda não está no grupo OPEV, esteja com a gente. Ali tem muitas contribuições, sempre compartilhado uma técnica, sempre compartilhado algum ensinamento que pode trazer total diferença para o seu dia a dia. E também quero convidar hoje, no momento que está sendo transmitido aqui, é quarta-feira. Hoje, quarta-feira, às 20 horas e 59 minutos, na comunidade Sela. Se você ainda não faz parte, aproveita, se inscreva, faça parte da comunidade Sela, onde ali você para elevar. E nós teremos uma aula incrível com a Andréia Ogawa, tenho certeza que vai ser muito enriquecedor para você. Hoje ela vai começar a falar sobre as questões das leis herméticas. Quer aprender sobre? Esteja com a gente, tá bom? Forte abraço e vamos seguindo. Ótimo dia para você.